Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de bioquímica. Então, continuando no nosso curso, na aula anterior a gente falou sobre a síntese do glicogênio, né? O glicogênese, como a gente chamou, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre a quebra dessa molécula de glicogênio para a liberação de monômeros de glicose através do fenômeno que é chamado de glicogenólise, né? Então, a degradação do glicogênio não é uma simples inversão das reações de síntese, como a gente vai ver mais para frente. E a primeira reação, o produto gerado dessa quebra do glicogênio, é a geração de glicose 1-fosfato, que depois a gente vai ver vai ser convertida em glicose 6-fosfato. E, finalmente, no hepatócito, essa glicose 6-fosfato pode então ser convertida em glicose para ser exportada para a corrente sanguínea, para manter a glicemia sanguínea, né? Em momentos de jejum. Acontece que no músculo, essa glicose 6-fosfato, ela normalmente não é transformada, no músculo ela não tem capacidade de ser transformada em glicose para ser exportada. Então, no músculo, a molécula de glicose 6-fosfato ela vai ser retida para sua utilização como fonte de energia no músculo, né? Ou seja, na degradação do glicogênio, uma molécula de glicose é liberada a partir de um dos resíduos glicosil com ligações alfa-4 e alfa-6, que formam então a estrutura do glicogênio. E nessa degradação do glicogênio, a gente vai ver que existe a participação então de três enzimas fundamentais, que é a glicogênio fosforilase, que vai quebrar essa molécula liberar essa molécula de glicose da molécula do glicogênio através de uma entrada de grupo fosfato, ou seja, uma fosforilase, que vai quebrar a partir da presença de um grupo fosfato, a enzima de desramificação do glicogênio e a fosfomutase. Então, são basicamente essas três enzimas que vão participar dessa degradação do glicogênio. Então, olhando com mais detalhes essa degradação do glicogênio, ou seja, glicogenólise, as fosforilases vão retirando, então, glicose 1-fosfato até sobrar uma cadeia com cerca de 4 resíduos antes da ramificação. E esses oligossacarídeos, chamados de destrina limite, são substrato, então, da enzima desramificadora. Ou seja, o que acontece? A gente tem as ligações no glicogênio alfa-4, aí, então, essa fosforilase vai quebrar através da adição de um grupo fosfato e formar a glicose 1-fosfato, então, que vai ser liberada. E através da fosfoglicomutase, essa glicose 1-fosfato vai ser transformada, então, em glicose 6-fosfato. E aí, a partir da glicose 6-fosfato, tem duas coisas diferentes que acontecem. Bem, no fígado, a gente tem a atividade da glicose 6-fosfatase, que vai tirar esse fosfato da glicose 6-fosfato, ou seja, do carbono 6 da glicose, tirar esse fosfato e liberar a glicose no fígado. E no rim, né? Que são os órgãos que contribuem para a glicemia sanguínea. Mas não no músculo. Então, na verdade, essa conversão não acontece de glicose 6-fosfato em glicose para ser liberada no músculo, já que o músculo vai utilizar essa glicose 6-fosfato principalmente como fonte de energia para a sua contração muscular, né? E depois que você libera, então, os resíduos de ligação do glicogênio com ligação alfa-4, existem, então, as ligações, que são as ramificações de ligações alfa-6 na estrutura do glicogênio. Então, para resolver essas ligações alfa-6, a gente tem uma outra enzima, que é chamada de enzima desramificadora, que, então, vai ser possível, então, liberar a molécula de glicose a partir dessa enzima desramificadora. Então, essa é uma visão geral de como é que acontece a degradação do glicogênio a partir da participação dessas enzimas centrais aqui nesse processo, né? Então, inicialmente uma fosforilase, que vai quebrar, depois uma fosfoglicomutase, que vai transformar a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato, e depois uma fosfatase, que é uma glicose 6-fosfato-fosfatase, que vai, então, isso vai acontecer só no fígado, transformar a glicose 6-fosfato em glicose, né, propriamente dita, para ser exportada. E para resolver as ramificações, que é um outro tipo de ligação, então a fosforilase vai conseguir quebrar a glicogênio, a glicose ligada a partir da ligação alfa-1-4, mas não consegue quebrar a ligação alfa-1-6. Então, para isso, a gente precisa de uma outra enzima, que é a enzima desramificadora, para finalmente gerar então a molécula de glicose no final, né? Então, vamos seguir aqui no primeiro passo de quebra então do glicogênio. A gente tem a glicogênio fosforilase, que vai catalisar então a fosforólise do glicogênio. O que seria fosforólise? Então, é a quebra
a partir da entrada de uma molécula de fosfato aqui, fosfato inorgânico, né? Então a gente tem aqui a cadeia do glicogênio, né? Um final não redutor. Por que é um final não redutor? Porque a gente tem o carbono 4 livre aqui, mas o carbono 1 aqui está ligado a outro resíduo de glicose, né? Então o que acontece é uma clivagem da ligação pela substituição de um grupo fosfato, produzindo glicose em um fosfato. Então o que entra? Entra esse fosfato através da atividade da glicogênio fosforilase. Esse fosfato entra, então ele se liga e quebra, então, liberando essa molécula de glicose ligada a um fosfato no carbono 1. E aí a minha cadeia aqui continua, então, com o seu novo final não redutor, com o carbono 4 livre aqui, mas o carbono 1 ocupado, e uma nova ligação. E aí, num processo subsequente, novamente, a glicogênio fosforilase vai quebrar de novo através da fosforólise. E aí, com isso, a gente vai liberando, então, resíduos de glicose 1-fosfato. Então, como a gente já comentou, a glicogênio fosforilase ela não consegue atacar ligações glicosídicas do tipo alfa-1,6 ou ligações alfa-1,4 próximas às ramificações, né? Então, como é que acontece? Nesse caso, então, a desramificação da molécula de glicogênio ela vai envolver a ação da enzima desramificadora ou cortadora de ramos, como a gente pode chamar também, que catalisa basicamente duas reações, a transferase e a amilo alfa-1,6 glicosidase. Então, como é que é essa reação? A gente tem aqui uma cadeia, né, um polímero, né, de glicose, o glicogênio, onde a gente tem uma ligação aqui, ligações alfa-1,4, e a gente tem uma ramificação, então, com uma ligação alfa-6. Então, o que acontece? Através dessa enzima desramificadora, ela reconhece, quebra essa ligação alfa-1,4 aqui, nessa posição, e transfere os resíduos, então, dessa ramificação para a cadeia principal. E aí, esses resíduos, então, passam a estar disponíveis, então, para a fosforólise, né? Então, a gente consegue quebrar. E aí a gente tem, então, esse resíduo com ligação ainda alfa-6 disponível, então, para a hidrólise posterior através da amilo alfa-1,6 glicosidase, né? Então, é através desse processo que a gente consegue eliminar, então, ou seja, processar as ramificações para a liberação da glicose que está, então, presente nessas ramificações. Já que a fosforólise, a enzima que promove a fosforólise, só consegue, então, quebrar, não consegue quebrar as ligações alfa-1,6 ou alfa-1,4 próximas a essas ramificações, né? Então é dessa forma que a célula consegue eliminar, então, ou quebrar esses resíduos que fazem ligação do tipo alfa-1,6, como é o caso desse resíduo aqui, que fica aqui. Ou resíduos com ligações alfa-1,4 que estão muito próximas de uma ramificação, como é o caso desses resíduos aqui. Essa enzima, a fosforólise, não conseguiria eliminar esses resíduos aqui porque eles estão muito próximos de uma ramificação. Então, o que acontece é que a gente primeiro tem que cortar essa ramificação, transportar, então, esses resíduos para a cadeia principal, e aí eles, finalmente, a gente vão estar disponíveis, então, para a fosforólise. E esse resíduo, então, vai estar disponível para a hidrólise através da amilo alfa-1,6 glicosidase. E assim a gente consegue desramificar a molécula de glicogênio. O próximo passo, então, depois que a gente quebra por fosforólise e libera a glicose em fosfato, é a conversão, então, dessa glicose em fosfato em glicose 6-fosfato, que é um intermediário, então, da via glicolítica. Participa ali daquele entroncamento principal, onde você tem a glicose 6-fosfato, podendo seguir para a via das pentoses e a via glicolítica, como a gente já viu. E o caminho contrário é também para a síntese de glicogênio, transformando a glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. Então a gente já viu também nessa via de transformação de glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato na glicogênese. Agora a gente vai ver o oposto, que é a participação da mesma enzima, que é a transformação de glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. E o mecanismo é basicamente o mesmo, né? Então a gente tem a fosforilação no resíduo de serina da fosfoglicomutase, né?
E aí a gente tem a fosforilação na posição 1 da glicose 6-fosfato. E o que acontece é, na verdade, uma troca. Então você tem essa fosforilação do resíduo 6 aqui, através da enzima do fosfato, que estava presente aqui no resíduo, na cadeia lateral de serina. E aí ele entra na posição 6, o fosfato na posição 6, e esse fosfato da posição 1 volta para a enzima. Então a enzima é regenerada, e agora você passa de uma posição de uma glicose 1-fosfato para uma glicose 6-fosfato. Então, revendo aqui todos os passos da glicogenólise, e usando o fígado como exemplo aqui, a gente então tem um polímero de glicogênio, aí a gente tem a atividade da glicogênio fosforilase, que vai liberar a glicose em 1-fosfato, né? Então, através da fosfoglicomutase, a gente vai transformar, o fígado vai transformar a glicose em 1-fosfato em glicose 6-fosfato, e através da atividade da glicose 6-fosfatase, que é específica do fígado, a gente então libera a molécula de glicose para o meio intracelular e, posteriormente, através do GLUT2, a gente tem a liberação da glicose para a circulação sanguínea, para a manutenção da glicemia sanguínea, né? E para aquelas ramificações em que a glicogênio fosforilase não consegue atuar, a gente tem a atuação da enzima desramificadora, que é uma transferase, né? Então, que vai transferir esse polímero, essa ramificação que está nessa posição aqui, alfa 1,6, para uma posição alfa 4, para então a glicogênio fosforilase poder atuar. Só que aí sobra esse resíduo com uma polimerização através de uma ligação alfa 1,6, que então a enzima desramificadora, que é a amilo 1,6-glicosidase, vai liberar então esse resíduo de glicose a partir dessa ligação alfa 1,6. E aí então a gente consegue continuar o processo de quebra então dessa molécula de glicogênio, se a gente precisa então gerar glicose disponível na circulação sanguínea. Outra forma de degradação do glicogênio, que a gente vai ver aqui agora, é via lisossomo. Então, se a gente tem aqui a molécula de glicogênio aqui presente no complexo de Golgi, no retículo endoplasmático e complexo de Golgi, a interface entre eles, e aí o glicogênio entra no autofagossomo. E aí, através, então, da acidificação desse autofagossomo, a maltase ácida, que vai quebrar, então, vai permitir, então, nessa condição ácida, dentro do lisossomo, a quebra da ligação alfa-1,4, já que ela tem essa atividade alfa-1,4-glicosidase. E aí libera, então, os monômeros de glicose, que saem, então, desse lisossoma, e como acontece, esse lisossoma, então, pode ser reabastecido ou a entrada através dessa maltase ácida, através da fusão com esse lisossomo. Então, dentro do retículo endoplasmático complexo de Golgi, tem a formação então desses endossomas contendo a maltose ácida, que se funde então ao lisossoma e trazendo então a enzima, e nesse ambiente ácido, então, essa enzima começa a atuar com essa atividade alfa-glicosidase e liberar, então, os resíduos de glicose para sua utilização, né? Então, essa quebra através da maltose ácida acontece principalmente em ligações alfa-1,4, né? Através dessa atividade alfa-1,4-glicosidase. Então, pessoal, em relação ao metabolismo do glicogênio, existem já várias doenças descritas que são correlacionadas com defeitos no metabolismo desse glicogênio, né? Então, existem tipos, então, que são chamados aqui tipos de glicogenose. Então, são numerados assim. Então, tem essas diferentes numerações. O nome comum da doença, que normalmente envolve o nome da pessoa que descobriu, e os tecidos que são afetados através do problema nessas enzimas. Então, qual é a enzima deficiente? Ou pode ser uma mutação nessa enzima, ou por algum motivo essa enzima não está sendo expressa de forma correta. Então, aqui nesse caso, os tipos, né, e as enzimas envolvidas. A gente pode ver que a glicose 6-fosfatase, maltase ácida, enzima desramificadora, enzima ramificadora, glicogênio fosforilase, fosfofrutoquinase, fosforilase B-quinase em vários órgãos. Então, dependendo do tipo de órgão que a gente está falando, fígado, músculo ou vários outros órgãos, a gente vai ter a participação de enzimas diferentes.
E essas doenças, que são mutações envolvendo essas enzimas, podem gerar então hipoglicemia, síndromes hepáticas, cirrose, comprometimento neuromuscular, cardiopatias, arritmias, intolerância ao exercício, falhas renais. Então são diversas doenças, já são 15 doenças descritas que são correlacionadas diretamente com problemas no metabolismo do glicogênio. Então, em relação à regulação da síntese e degradação do glicogênio, por questões óbvias, a gente não vai querer que as duas vias estejam ativas ao mesmo tempo, né? Ou seja, toda a regulação da síntese e degradação do glicogênio vai estar correlacionada com o nosso estado nutricional, ou seja, os níveis de glicose que estão disponíveis em circulação sanguínea, através da sinalização da insulina e do glucagon, né? Então, devido a essa importância da manutenção da glicemia, essa dinâmica de regulação entre a síntese e degradação do glicogênio, ela é extremamente regulada, né? Então, no fígado, a síntese de glicogênio é acelerada durante períodos pós-alimentares, né? Obviamente, se a disponibilidade de glicose está maior, a gente vai sinalizar isso através da presença da insulina. Enquanto a degradação vai acontecer em períodos pós-jejum, né? Em que a gente está num jejum, onde a gente vai precisar de fonte de glicose como fonte de energia para alguns tecidos. Então, para isso, a gente vai ter que disponibilizar essa glicose que está presa na molécula de glicogênio. Então, e no músculo esquelético, a degradação ocorre durante o exercício e o acúmulo vai se iniciar assim que o músculo entra em repouso, então durante o processo de recuperação do exercício. Então, nessa hora que a gente vai reacumular todo aquele glicogênio que foi degradado durante o período de exercício intenso, né? E a regulação desse processo acontece por efetores alostéricos, que vão mudar então a configuração da enzima, ou por modificação covalente também, que vão mudar a estrutura da enzima, ativando ou inibindo aquela enzima na catálise daquela reação química que envolve a síntese ou degradação do glicogênio. E como a gente já comentou aqui, essa regulação é hormonal também, através da presença de insulina ou de glucagon. E a gente vai ver toda essa integração do metabolismo através dessa regulação hormonal numas aulas mais para frente, tá bom? Se a gente for ver também, um outro mecanismo de regulação é através da regulação da síntese e degradação de algumas enzimas em resposta a alterações de níveis de glicose sanguínea. Então, se a gente olhar aqui a atividade enzimática em relação à concentração de glicose que por perfusão foi adicionada na circulação sanguínea, a gente pode ver que as células, por exemplo, vão ter a fosforilase A, que é a quebra, que promove a quebra do glicogênio. Conforme a gente aumenta a quantidade de glicose inserida, a gente diminui então a atividade da fosforilase, que é justamente a enzima que vai quebrar a molécula de glicogênio. E a glicogenessintase, ao contrário, conforme a gente vai aumentando a concentração de glicose disponível em circulação sanguínea, a atividade da minha glicogenessintase vai aumentando. Então, já aqui a gente já pode ver uma forma de regulação muito eficiente, onde conforme eu vou aumentando a concentração de glicose disponível em circulação, eu diminuo a atividade da minha fosforilase, consequentemente a quebra do meu glicogênio, e vou aumentar a síntese do meu glicogênio, já que eu tenho moléculas de glicose disponíveis suficientes para que eu comece então a armazená-las sob a forma de glicogênio. Outro mecanismo de regulação por efetores alostéricos e com modificação covalente, muito importante, é através da regulação da glicogênio fosforilase, né? A gente vai olhar aqui a estrutura da glicogênio fosforilase, ela tem dois sítios alostéricos aqui, que nesse caso agora estão vazios, para ligação de glicose. Então, conforme a gente aumenta, existe a entrada de glicose na célula hepática, isso vai levar à parada na degradação de glicogênio. Porque, na verdade, o que acontece? Eu tenho entrada, a fosforilase é a enzima que vai quebrar esse glicogênio, né, através da fosforólise. E o que acontece na sua estrutura através dessa regulação alostérica pela presença de glicose? O que acontece? A glicose se liga nesses dois sítios alostéricos aqui,
transformando essa enzima numa forma menos ativa, e ela normalmente está na forma ativa, na sua forma fosforilada, e aí o que acontece também? Esses níveis altos de glicose ativam a minha fosfatase, a fosforilase A fosfatase, que é uma fosfatase que vai tirar esses dois grupos fosfatos aqui presentes na estrutura da minha molécula, já que ela é uma atividade fosfatase, e aí transformar a minha forma da fosforilase na sua forma menos ativa. Então, consequentemente, a gente consegue regular a atividade da glicogênio fosforilase através desses níveis de glicose e através da ativação da fosforilase fosfatase, que vai então inibir a atividade da fosforilase B. Então, conforme os níveis de glicose começam a cair, eu desloco essa glicose desse sítio alostérico, refosforilo então de novo através da atividade de uma quinase, e aí eu volto então para a sua forma ativa e reativo então a degradação do glicogênio através da fosforilase A. Em relação à regulação da glicogenólise, a gente tem que observar essa sinalização diferente no músculo e no fígado em relação ao glucagon e à adrenalina, e em relação à glicogenólise, glicólise e gliconeogênese. Então, se a gente vê a adrenalina, a gente tem receptores de adrenalina tanto no músculo quanto no fígado, né? E a adrenalina normalmente é liberada em uma situação de estresse. Então, para o músculo é importante nessa situação que ele aumente a glicogenólise, ou seja, a quebra de glicogênio, para gerar glicose 6-fosfato, para que essa glicose 6-fosfato seja usado para gerar energia, né? No fígado, a adrenalina também vai aumentar a glicogenólise, né? Ou seja, a quebra do glicogênio em glicose 6-fosfato. Para quê? Para que a gente consiga liberar a glicose em circulação sanguínea, já que eu vou estar numa situação de estresse, consequentemente, é muito provável que eu precise de energia por algum tempo, né? Se a gente for ver a glicólise, a gente vai ver que a glicólise vai estar aumentada no músculo, mas a glicólise vai estar inibida no fígado. Na verdade, o que vai estar acontecendo no fígado é a gliconeogênese, ou seja, a criação de glicose de novo a partir de outros esqueletos, né, dentro da célula. Então a gente tem que entender que existem esses dois modos de regulação que não são exatamente iguais no fígado e no músculo. E se a gente vê o receptor de glucagon que está presente no fígado, ele vai ter esse papel muito similar à adrenalina também, sinalizando então um aumento da glicólise, uma diminuição da glicólise, um aumento da liberação de glicose em circulação sanguínea através da quebra, principalmente do glicogênio em glicose 6-fosfato, e depois a transformação de glicose 6-fosfato em glicose para liberação na circulação sanguínea, né? E a gente tem, então, uma diminuição da glicólise, e no fígado, através do glucagon, também a gente vai ter um aumento da gliconeogênese, já que o fígado vai ser um órgão extremamente importante na manutenção da glicemia sanguínea. Então, após a alimentação, o músculo vai repor suas reservas de glicogênio, né? E como é que isso acontece? Então, quando você para o exercício físico e você se alimenta, então os níveis de glicose vão aumentar na sua circulação sanguínea, e aí você vai sinalizar isso através da insulina, que vai se ligar nos receptores de insulina. Isso vai favorecer, então, a expressão, a localização do transportador de glicose na membrana plasmática, que está a membrana plasmática, e aí você consegue, então, começar a captar essa glicose que está disponível em circulação através desses transportadores de glicose que agora estão presentes na membrana plasmática, né? Então, conforme os níveis de insulina vão caindo, esses transportadores são removidos da membrana plasmática, né? Então diminuem essa captação de glicose. E eles podem, então, seguir uma via de reciclagem, que são onde eles são armazenados sob a forma de vesículas membranares. E aí, a partir novamente de uma nova sinalização de insulina, eles podem voltar, então, para serem localizados na membrana plasmática, para aumentar, então, novamente a recaptação de glicose em momentos onde a gente está em recuperação
dos níveis de glicogênio, né? Então essa glicose captada então, é utilizada então, para a síntese de glicogênio nesse momento então, de um estado bem alimentado, onde os níveis de glicose estão altos e, consequentemente, a sinalização da insulina está acontecendo. Né? Então, nessa sinalização de insulina, se a gente for ver aqui nesse esquema onde a gente tem um capilar aqui, e aqui um miócito, ou seja, uma célula muscular, o que vai acontecer é basicamente a mesma coisa, onde você tem a sinalização da insulina nos receptores de insulina, que vão então promover a expressão dos GLUT4, que é o tipo de transportador que está na célula do miócito, a entrada então da glicose, e aí a hexoquinase transformar isso em glicose 6-fosfato, glicose 1-fosfato, UDP-glicose e finalmente glicogênio na célula muscular, para repor então os níveis de glicogênio no momento então que eu estou favorável em termos de glicemia sanguínea. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente termina essa parte de metabolismo do glicogênio e a gente continua, então, na próxima aula com o nosso curso. Tá bom?